Vai, desbica a pia pra ele, vê se você sabe. Vai. Quando cair de ponta cabeça, deixa o som. Vai, Luiz. Não tô vendo. Eu tava... Não, tem que aí já dá, Luiz. Precisa ser mais alto, não. O pai já ensinou como é que faz, vamos ver. Olha, você tem que virar assim, pra daí aqui pra cair. Como é que é, Você Pedro? viu? Como é que faz? Você viu, pai? Eu encostei no chão e voltei aí. Sim, vai, Luiz. Muito bom. Vai, Luiz. Tá quase, Luiz. Deixa o Pedro vai te mostrar como é que faz. Vai. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Ih, será que é eu que tenho que mostrar como é que faz? Olha como é que faz para desbicar a pipa, hein? Ó. Puxa o zoom lá na pipa, Luiz. Aham. Puxa, ó. Aham. Não perde ela direito. Ó. Aí embaixo. Olha. Olha lá, tá até embaixo, mano. Viu? Aham.